Nessa aula, nós vamos falar sobre como elaborar as intervenções utilizando a hipótese. Observem que o nosso curso aqui está sendo sequencial. Eu inicio mostrando o que é a estrutura dos sintomas, depois mostrando como elaborar a hipótese baseada nessa estrutura, e agora eu vou ensinar vocês a criar intervenções baseadas nessa hipótese. Então, é uma sequência. Vamos lá. Eu vou retornar com aquela cadeia significante, né, que nós utilizamos para falar sobre a estrutura dos sintomas, para que a gente consiga, então, ir exemplificando de forma coordenada, para que fique mais visual e mais didático para vocês aprenderem. Vamos lá. Para criar uma intervenção baseado na hipótese, nós vamos precisar utilizar elementos das hipóteses. Mas antes de falar sobre isso, vamos entender primeiro o que são as intervenções. Bom, nós aprendemos lá nessas aulas sequenciais que o sintoma ele tem uma estrutura e origens. Então, e essa estrutura ela é como se fosse um padrão. Então, nós vamos precisar alterar essa estrutura para que ocorra a melhora no quadro clínico do paciente. Eu vou mostrar aqui para vocês agora como isso é feito. Então, ó, intervenção é o que a gente vai criar, elaborar e aplicar no paciente para que essa estrutura ela se altere, causando assim a melhora. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês entenderem do que nós estamos falando. Vamos supor que isso aqui seja uma estrutura de um sintoma de um paciente. Isso daqui realmente foi de um caso clínico que vocês vão ver aqui no curso. Eu utilizei essa estrutura aqui para mostrar para vocês como que eu cheguei em certos resultados. Vamos lá, ó. Vamos supor que aqui, então, seja a estrutura, uma estrutura do sintoma do paciente, a cadeia significante desse sintoma. E aí, é, nós vamos precisar fazer intervenções que tenham relação com esses significantes, porque, do contrário, não vai haver identificação. E é importante que a sua intervenção tenha identificação com a estrutura dos sintomas do paciente. Então, qual foi a dedução que nós tivemos na sessão passada, na aula passada? Um outro falho aí, ó. É, a, a hipótese que nós criamos é que o paciente não gostava do pai, ele tinha mágoas, decepções, e isso aparecia de forma estrutural aqui nessa cadeia significante. Então, essas mágoas e tudo isso, esse rancor que ele carregava do pai, aparecia de forma sublimada, aparecia nas entrelinhas da fala dele. Porque a nossa mente tem mecanismo, né? Não gostar do pai é uma coisa errada socialmente. Por isso, a mente dele criava esses mecanismos para que ele não é, falasse isso de forma clara e aberta. Então, isso sempre aparecia nas entrelinhas do discurso. Bom, então, aqui nós temos, ele não gostava do pai, então essa foi a nossa hipótese. Baseado nisso, como que nós vamos criar uma intervenção? Nós vamos pegar algum desses significantes aqui que forma a cadeia, porque qualquer um desses que você pegar vai ter relação com o restante. Então, vai gerar identificação. Então, aqui, ó, magoar as pessoas. Aí eu falo, a gente criar uma intervenção aqui como uma pergunta, por exemplo, uma pergunta indireta. Perguntar assim, o que o seu pai já fez que já te magoou? Ele não vai entender muito bem o porquê que você está fazendo essa pergunta. Ele vai ficar pensando, do nada? Por que essa pergunta agora? Você vai, não tem a importância dela. Ou, em algum momento seu pai já te magoou, já te aborreceu? Então ele pode ficar um pouco relutante para responder. Então aqui, ó, magoar. Eu pego esse significante, introduzo dentro de uma pergunta e eu quero levar isso para o paciente, tornar ele consciente de que ele tem essa mágoa do pai e que ele vai precisar lidar com ela. Ou, vamos lá, aqui, ó, decepção. Eu pego essa decepção e eu pergunto: alguma vez você já ficou decepcionado com o seu pai? Então, estou fazendo uma pergunta de intervenção. Ou então, aqui, ó, eu tenho esse contexto, eu vou criar uma intervenção associativa. O que que seria isso? Eu crio uma história e coloco para o paciente. E aí, então, vou mostrar para vocês como que isso funcionaria na prática. Por exemplo, eu crio uma hipótese, eu falando para ele, né? Eu já conheci uma pessoa, uma vez, que essa pessoa, ela tinha uma certa mágoa do pai, mas ela não tinha coragem de dizer, ela não tinha coragem de falar essa mágoa que ela estava sentindo. E ela ficava muito angustiada, tendo sintomas de ansiedade. No seu caso, se essa pessoa viesse perguntar para você o que fazer, o que você diria para ela? Então, eu coloco o paciente nessa posição de produzir alguma solução para essa circunstância. Então, essa é uma intervenção associativa. E aí, observe, eu peguei esse contexto, siga o mouse aí na tela, eu peguei esse contexto
e utilizei, né, os significantes daqui, o contexto histórico, para criar uma situação e colocar o paciente para produzir algo dentro dessa situação que é semelhante a isso que a gente viu aqui. Porque então ele vai produzir baseado nisso. Então isso é uma intervenção. E aí observe, quando aí vamos supor que ele tomou consciência disso. Ah, agora ele sabe que ele não gosta do pai dele. Ele tomou consciência. Aí a gente pega vamos supor que ele está decepcionado com o pai porque o pai, vamos lá, traiu a mãe. Eu estou criando esses exemplos agora, né, tá? Por isso que fica bastante difícil. Ah, meu pai traiu minha mãe, então eu estou decepcionado com ele, não gostei disso que ele fez naquele período, não sabia falar direito o que era, o que sentia. Aí, tá, aí a gente entra aqui nessa questão. Decepção. Eu preciso transformar, então, essa decepção aqui em alguma outra coisa junto com esse paciente. Por quê? Essa decepção aqui é a base do sintoma dele. Ele está decepcionado com esse pai, não gosta desse pai por causa dessa decepção. Aí a gente entra num processo de naturalização das circunstâncias. Vamos naturalizar isso, né? Falando para ele, olha, a questão da traição é algo que aconteceu com ele, mas poderia acontecer com qualquer outra pessoa, inclusive você. E aí eu colocando ele na situação, porque tudo depende de muitos contextos, tudo depende de uma série de questões, a gente não sabe o que ele estava passando naquele momento, e aqui é só exemplificando, tá, pessoal? Não é defendendo nenhum tipo de comportamento, é só exemplificando. Inclusive, nós, como analistas, não estamos aqui para julgar nem homem, nem mulher, nem ninguém em qualquer circunstância, estamos aqui para entender o que levou aquilo e talvez ajudar a pessoa, né? Que é a nossa proposta. Então, a gente fazer com que ele entenda que as coisas não são tão simples assim. Não é só, ele não devia ter feito isso. Depende de muitas outras coisas. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que não conseguem controlar os seus instintos sexuais, homens, mulheres. Tem pessoas que não conseguem viver dentro de um relacionamento apenas com uma pessoa. Tem pessoas que têm necessidades sexuais diferentes. Então, a gente naturalizar a sexualidade para ele, porque ele está vendo ele deixou de gostar do pai por uma questão de sexualidade. Então, é necessário que a gente comece a alterar essa decepção aqui de algum modo, criar intervenções para que isso aqui comece a se dissolver. Ou aqui também, né, essa parte do magoar, é importante que nós saibamos fazer esse tipo de manejo. Isso aqui, então você pode fazer isso através de perguntas. Existem diversos tipos de intervenção que eu vou lendo aqui com vocês agora, para a gente ir se aprofundando, né? Tem aqui, ó, a intervenção. Perguntas, né, que você pode pegar alguns elementos da estrutura dos sintomas que você realizou, né, que você organizou a sua hipótese, e fazer essa pergunta para o paciente. Outra forma, você pode marcar pontos. O que seria marcar pontos? É igual eu mostrei para vocês. Utilizar cheats, relatos falhos, incoerências linguísticas, entre outras coisas, para ir marcando, mostrando para ele, olha, aqui tem alguma coisa. A associação que eu dei exemplo para vocês aqui agora, pegar uma coisa aqui, associar com isso, né? Destacar. A gente pode destacar algo. Quando ele fala, olha, eu não gosto dessa pessoa. Você pergunta para ele, né, sobre algo e fala, não gosto dessa pessoa. Aí você destaca. Mas na outra vez que você falou de uma outra pessoa, você também falou que não gostava dessa outra pessoa. Então você está destacando algo para ele, para que isso se torne consciente. Ampliar. Ampliar seria quase que o mesmo que destacar, entretanto, você iria ampliar algo específico para que ficasse mais visível para ele. Você falou, olha, você falou isso daqui nesse ponto, você falou isso daqui nesse outro ponto. Olha como essas duas coisas estão conectadas, né? E de pouco a pouco tornando ele consciente. Produção. O analista irá pedir para que o adolescente, a pessoa, no caso, né, qualquer pessoa, resolva o problema ou reaja a uma situação criada pelo analista, que é essa essa associação que nós falamos, né? O próximo, ó, repetir a fala do paciente. Quando você vê que aquela fala tem algo a ver com a estrutura do sintoma, com a sua hipótese, você repete, vai falar, olha o que você falou. Você falou assim, assim, assim. Isso é muito interessante. O próximo, pedir para que o paciente repita algo. Quando ele falar algo que tem a ver com a estrutura do sintoma, você também pode pedir para que ele repita. Repita novamente o que você disse. Isso vai, né, criando na mente dele uma organização. O próximo ponto que nós podemos também fazer são os cortes lacanianos. Quando o paciente estiver falando algo sobre o sintoma, algo importante, que ele estiver tendo um insight, né, você vai lá e faz um corte, fala, olha, vamos encerrar a sessão que eu quero que você vá com isso fresco na mente para casa. E aí ele vai para casa pensando naquilo, produzindo, organizando, isso é muito bom.
Então, essas são algumas formas de intervenções, existem diversas outras. E aqui eu quero mostrar para vocês, né, para ficar bem visual, sempre criem intervenções baseadas na estrutura dos sintomas, baseada na hipótese. Isso daqui é a hipótese. Olha, ele tem raiva do pai, porque o pai traiu a mãe, e ele até o momento não sabia que tinha raiva do pai, sempre falava que não, que gostava e tudo, mas chega um ponto que você marca tanto ponto, mostra tanta evidência, que ele já não tem mais como negar isso. Então, sempre utilizem algum elemento da estrutura do sintoma do paciente para formular as suas intervenções. Por quê? É necessário que ocorra identificação. Se você cria uma intervenção baseado em qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com o sintoma, não vai gerar efeito positivo, porque não vai haver identificação. Então, é necessário que haja identificação para que haja produção. Dito isso, vamos passar para a nossa próxima aula, e aí vocês vão deixando as dúvidas de vocês aí para que a gente possa estar compartilhando e conversando sobre esse tema.